o grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso. Estão abertos os trabalhos da loja exotérica sebedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da ordem maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Sendo assim, os trabalhos na parte material dessa sessão virtual da loja exotérica sebedista O Trevo Sagrado estão abertos. Boa noite mais uma vez a todos. Hoje, sexta-feira, dia 29 de julho de 2022, vamos abrir agora a parte da palestra, convidando a nossa irmã Roseli Pisani a nos falar sobre o tema Os Sete Raios e seus Guardiões. A palavra é sua, Roseli. Gratidão. Boa noite a todos. Quero iniciar mais uma vez dando boa noite e agradecendo a diretoria material e espiritual do Trevo Sagrado por mais essa oportunidade de contribuir com a obra e com a casa. Então, por que eu pensei esse tema sobre os sete raios e os seus guardiões? Eu pensei nesse tema em decorrência do trabalho que a casa sempre faz, e inclusive durante os momentos de doação de energia, onde é solicitado que a gente crie o link com esses guardiões e com esses raios, no momento de solicitar cura para um requerente ou algum trabalhador da casa, a paz pelo mundo. Então, a melhor forma de estabelecer e aprimorar essa ligação seria, obviamente, passando a conhecer um pouco mais desses guardiões. Vamos começar, então, com um pouco da origem desses raios. Como é que surgiram esses raios? O que são esses raios? Esses raios são energias cósmicas, cósmica pura, e eles vão surgir durante o processo de criação do nosso sistema solar. Nós sabemos que existe uma hierarquia espiritual a qual foi designada para fazer esse projeto e colocá-lo em prática, fazer com que ele se manifestasse efetivamente no plano material. E nesse processo vão ser criados os Elohims. O que são os Elohims? Eles são, na verdade, espíritos, seres de elevada luz. São seres que são conhecidos como sendo os construtores do nosso sistema solar. Eles foram criados com esse objetivo, e juntamente com seres elementares, eles vão manifestar esses raios, para que, por meio desses raios, tudo se torne material, se torne concreto, por assim dizer. Esses Elohims são Hércules e Amazônia, que coordenam o primeiro raio. Esse raio ele vai representar a vontade. Por quê? Porque quando foi projetado toda a estrutura que deveria ser confeccionada esse sistema solar, esse planeta, o qual habitamos,
e foi passado esse projeto para esses seres de mais elevado grau, era necessário que eles concordassem e exercessem a vontade efetiva de concretizar esse projeto. Então, Hércules ele foi escolhido como sendo o porta-voz de todos os Elohims. E aí, esse raio, o qual ele representa, vai trazer em si como característica a vontade. Nenhum projeto é realizado sem que haja a vontade à frente. No segundo raio, que é o raio da sabedoria, nós vamos ter Cassiopeia e Apolo. Já foi falado em outros momentos, em outras palestras, que a criação ela é necessária a manifestação da energia feminina e masculina. Então, durante todo esse processo, eu vou trazer para vocês os Elohims responsáveis e o seu acompanhante, a sua companheira, nesse processo de criação e desenvolvimento. Nesse segundo raio, a sabedoria ela vai ser necessária porque é preciso que se compreenda um projeto. Imagine, por exemplo, um engenheiro que não consegue compreender o projeto que foi desenhado por um arquiteto. Ele vai conseguir colocar esse projeto em ação? Ele vai conseguir fazer com que esse projeto ele se concretize? Não. Então, a sabedoria, que é representada pelo segundo raio, o raio amarelo, o raio dourado, ele tem esse objetivo de tornar compreensível o que era necessário para concretizar aquele projeto. E aí vem o terceiro raio, que é o raio rosa, representado pelo amor divino. Esse raio do amor, ele vai ser necessário porque o amor é aquilo que faz com que toda realização se torne perfeita. Para que vocês consigam vislumbrar, pense numa pessoa que ama o que faz, que ama a sua profissão. Essa pessoa ela vai se dedicar e tudo que ela fizer, ela vai fazer com amor e a perfeição ela vai estar ali, estampada na sua realização. Então, esse raio ele vai ser evocado por esse motivo, com esse objetivo de fazer com que o projeto ele seja perfeito. E aí vem o quarto raio, que tem como Elohim Claire e Astria, o seu companheiro Astria. Esse raio ele representa a pureza. A pureza vai garantir que tudo que está no projeto seja concretizado sem que seja violado, sem que haja adulteração. Então, a pureza, ela faz com que o desígnio daquele projeto ele seja concretizado conforme o elaborado, conforme o planejado. E agora, o quinto raio. O quinto raio, que tem como Elohim vista e cristal, tem como base a concentração e a consagração. A concentração, porque ela é a base de toda e qualquer realização. Se nós pretendemos realizar qualquer projeto em nossa vida, nós precisamos nos concentrar naquele projeto. Vamos supor que alguém deseje construir uma casa. Então, ele vai ter que se concentrar, fazer a lista do material que necessita e focar em procurar todos os recursos possíveis para concretizar aquele objetivo. E aí vai entrar a consagração. Essa consagração vai estar ligada à própria vida da pessoa, ao tempo
que ela demanda para isso. Ele vai consagrar a vida àquele objetivo, à realização daquele objetivo. Se não houver concentração e consagração, não se torna real aquele projeto. Então, Vista e Cristal vai fazer, por meio da concentração e da consagração, que tudo realmente se concretize. Inclusive, acerca ainda da questão da concentração, se eu não me engano, no seminário sobre o pensamento, o irmão Biron tratou até desse assunto, sobre a questão de que quando não ocorre a concentração, o plano astral fica repleto de formas inconcluídas, né? Várias formas se perdem, vários projetos são esquecidos, vários sonhos. Por esse motivo, é necessário concentrar e consagrar tempo para que se efetive aquele projeto. E esse raio, ele trabalha isso durante esse processo de criação. E aí vem uma antecipação do 7º raio, que é resguardado pelo Elohim Arturus e Vitória. Por que houve essa antecipação? Porque esse raio, ele representa o movimento, representa o ritmo. Então, é esse raio que vai incidir o ritmo sobre tudo que está sendo projetado, sobre tudo que está sendo criado. Se a gente pensar, por exemplo, no nosso corpo, um corpo sem movimento é praticamente um corpo sem vida, mesmo quando nós estamos acamados ou estamos dormindo, ressonando, a nossa respiração ela está em funcionamento. O nosso coração está bombeando sangue, está batendo. Então, o ritmo ele é necessário nesse processo. E para selar toda essa criação, todo esse projeto, vem o 6º raio, que é o raio rubi e dourado. Esse 6º raio representa a paz. E ela vem por último exatamente para selar ali todo esse projeto. A paz, ela se torna a base efetiva de toda a criação. Pense numa situação de guerra, existe como criar algo em um processo conturbado ou conflituoso? Então, não existe. A paz, ela vem para selar e para embasar todo esse processo criativo. O nome Elohim, se vocês colocarem no Google, fizerem a pesquisa, vai ter como base o idioma hebraico. E o significado vai ser literalmente Deus. Por quê? Porque todo esse processo desse trabalho vai refletir efetivamente o poder e a energia divina durante esse processo aí de criação e de desenvolvimento desse projeto, da construção do nosso sistema solar e do nosso planeta. Mas são apenas os Elohims, os guardiões? Não. Além do Elohim, existem também outros guardiões dos raios. E aí, esse slide aí eu coloquei apenas para citar, porque eu acredito que não dê tempo de falar de todos os arcanjos. E aí eu vou começar pelo nome, arcanjos. Eu fui pesquisar um pouco sobre essa questão hierárquica e eu vi que o início da palavra arcanjo, o arc, está relacionado com arquiteto, com a palavra arquiteto, porque esses arcanjos, eles também estiveram
com esses Elohims, com esses seres elevados, durante todo o processo de criação ali do nosso sistema solar e planeta. E quem seriam esses arcanjos? São esses aí que estão alistados nessa tabela. No primeiro raio, Miguel e Fé, porque também vai haver a sua contrapartida feminina, a sua companheira. No segundo raio, Jofiel e Cristine. No terceiro, Samuel e Caridade. No quarto, Gabriel e Esperança. Quinto, Rafael e Maria. Sexto, Uriel e Aurora. E no sétimo, Zadiquiel e Santa Ametista. Qual a relação desses raios, desses guardiões, com a grande fraternidade branca? A relação é que a grande fraternidade branca, que vai surgir após a queda do homem, o que é isso, essa chamada queda do homem? É quando foram recebidos aqui hóspedes de outros planetas para possibilitar a evolução deles. E aí aquele véu, aquela névoa, começou a se espalhar por toda a Terra, por todo o planeta, afastando a humanidade do espiritual, do campo espiritual, afastando a humanidade da convivência direta com Deus. Não sei se vocês conhecem o livro de Gênesis. Ele ali, inclusive, fala um pouco sobre o Éden e relata que houve um período em que os anjos conversavam diretamente com os homens, com Adão, com Eva, que o próprio Deus se dirigia a ele. Então, como foi que aconteceu esse processo desse afastamento? Né? Os Exilados de Capela, inclusive, é um dos livros que tratam desse assunto, assim como também o planeta Terra, sua origem, sua história e seu destino. Também trata dessa questão. Então, a partir do momento que houve esse afastamento e que aconteceu o colapso dos continentes da Lamúria e da Atlântida, foi necessário proteger esses conhecimentos, esses ensinamentos e essas chamas que representavam a verdade, a ascensão, a sabedoria. E a grande fraternidade, que vai ser organizada por um grupo de mestres ascensionados, ela tem esse objetivo de resguardar esse conhecimento e de transmiti-lo à humanidade, fazendo com que essa humanidade ela desperte. E todo aquele que se dispõe a aprender e se torna um estudante, um aluno dessa fraternidade, ele é absorvido por ela e passa a ser multiplicador. Passa também a ter que contribuir, que cooperar com esse objetivo de dissipar essa névoa. Que névoa seria essa? Seria a névoa da ignorância, que inclusive na quarta-feira, durante a última palestra, foi citada, né? Na mensagem do livro Verdades que te foram ocultadas, quando o irmão Pedra Roxa ali citou que a quantidade de pessoas que têm a consciência desperta é um número muito menor, se comparado àqueles que ainda vivem na ignorância. Então, é essa névoa que deve ser dissipada. E todos os alunos, todos aqueles que são dispostos a aprender, devem também se tornar multiplicadores e fazer com que a luz do conhecimento ela brilhe e expanda cada vez mais. Mas quem são esses mestres ascensionados? O que é um mestre ascensionado? O mestre ascensionado é um ser também elevado
que já reencarnou várias e várias e várias vezes com o objetivo de auxiliar a humanidade nesse processo. E agora nós vamos conhecer 7 deles, que inclusive são esses que são os mais conhecidos e os mais, não diria requisitados, são aqueles que as pessoas mais se vinculam, porque acreditam que eles seriam os únicos guardiões desses raios. Mas percebam como existe, na verdade, uma grande gama de seres superiores que, quando a gente acessa a energia de cada um desses raios, nós estamos nos ligando, nós estamos nos vinculando, não apenas aos mestres ascensionados. E aí vem o mestre do primeiro raio, que é o mestre El Moira, que é o raio da chama azul. Esse raio, ele incide poder e força, principalmente para aqueles que desejam fazer a vontade de Deus, aqueles que desejam cumprir com as leis universais. Quem foi El Moira? A maior parte das suas reencarnações, que eu não coloquei, inclusive, todas aí, eu só coloquei alguns trechos, foram mais como reis. Um deles foi o rei Melquior, que foi um dos 3 reis magos, que foi visitar Jesus, o rei Arthur, Raiput da Índia, que inclusive é com essa aparência de indiano que ele mais apareceu para membros da sociedade teosófica, por exemplo. E diz também que uma das suas últimas reencarnações foi com Thomas More, o poeta. Hoje ele é o Chouhan, ou seja, o mestre do primeiro raio, e lidera o Conselho da Irmandade na Índia. Trabalha com um espírito guardião que auxilia todos aqueles que desejam fazer a vontade divina. No segundo raio, nós vamos ter o mestre Kutum. Esse raio da chama dourada, ele traz a sabedoria. Todos que desejam compreender o propósito da sua vida, o propósito da sua missão, pode recorrer a esse raio. A primeira encarnação mencionada desse mestre foi como Pitágoras, filósofo, né? Nos tempos bíblicos, foi Baltazar, também um dos reis magos, que foi visitar ali Jesus, após o nascimento. Foi também São Francisco de Assis. Construiu o Taj Mahal na Índia, e sua última reencarnação foi com o objetivo de, juntamente com o mestre El Moira, de auxiliar na compreensão desses conhecimentos, principalmente pela pesquisa que eu fiz na sociedade teosófica, ali aqueles primeiros, como, por exemplo, Helena Blavatsky. A terceira chama, mestre Rovina, que é a rosa do amor. Então, em relação à mestra Rovina, a única reencarnação que eu consegui encontrar dela, que foi indicada como tendo sido dela, foi como Joana d'Arc. Inclusive, eu nem coloquei aí. Ela também foi sacerdotisa do Templo da Liberdade, da Beleza e das Artes, e ajuda a humanidade a manifestar a liberdade que todos desejam ter por meio do amor. Esse raio, inclusive, antes de passar para ela, ele era guardado pela mestra Nada, que a gente vai conhecer um pouquinho mais lá na frente. E aí vem agora o quarto raio, o mestre Serafim Bey, o raio da cor branca, que representa a ascensão, a pureza. Esse irmão, ele foi um dos sacerdotes lá em Atlântida e ele ajuda a proteger essa chama, levando ela para o Egito, para a cidade de Luxor, onde vai ser fundado, erigido ali, um templo
Ele reencarnou depois como Fíneas, escultor e arquiteto grego, Akenaton IV, Leônidas de Esparta e Aminofis III. Hoje é o Chorão do quarto raio e dirige a Irmandade ainda em Luxo, porque o templo, apesar de não existir no plano material, permanece ainda no plano espiritual. Ele trabalha com os serafins e é um espírito guardião que ainda presta assistência à Terra. E aí vem o quinto raio, que é o mestre Hilário, a chama verde. Esse raio, geralmente, a gente associa ele apenas com a cura, mas, além da cura, ele está vinculado também à questão do conhecimento de uma forma muito profunda, porque diz que o mestre Hilário, ele ajuda, auxilia na descoberta de, por exemplo, curas para doenças, algum projeto científico que vinha auxiliar a humanidade. Então, é como se ele fosse um patrono também das ciências, esse raio. E, além da cura, do conhecimento, da ciência, é um raio voltado também para auxiliar aqueles descrentes, aqueles que não acreditam. E aí, quando eu li isso e fui olhar uma das suas encarnações, eu vi que ele foi Paulo de Tarso, foi Saulo, né? O apóstolo Paulo. Não sei se vocês lembram da história de Saulo. Ele era perseguidor dos cristãos na época no período lá de Jesus. E um certo dia ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí você percebe, talvez o objetivo desse raio em se voltar também para essas pessoas é por ele também, em um determinado período reencarnatório, ter sido descrente e ter conseguido ter sido tocado ali pela verdade, que é a representação desse raio aí, que inclusive teve como sede o Templo da Verdade lá em Delfos, na Grécia antiga. Até hoje, ele é o Chorão desse quinto raio. E aí vem o sexto raio, que é a Mestra Nada. Esse raio de cor rubi, ele representa a paz, mas ele também traz consigo muito o elemento do amor. Na Atlântida, a Mestra Nada, ela serviu no Templo Divino do Amor como sacerdotisa e, em sua última encarnação, ela passou um bom tempo no reino de Luxor, que era onde estava o Templo da Ascensão, regido pelo mestre Serafim Bey, para poder aprender. Ela ascensionou por volta do ano de 700 a.C., e a cura também faz parte desse raio. Então, se quiser evocar a cura, não precisa apenas recorrer ao raio verde, ao quinto raio. O sexto também traz esse papel. A Mestra Nada hoje é um dos membros da junta kármica e ela, como já havia sido dito, também representou durante algum tempo o terceiro raio, que era o raio do amor. E no sétimo raio, nós vamos ter o mestre Saint-Germain. Esse mestre, ele escolheu reencarnar várias vezes, inclusive não tem todas as reencarnações, as encarnações e reencarnações dele aí. Mas ele também era um sacerdote do Templo da Purificação. Esse Templo da Purificação fica hoje no plano espiritual, nas imediações do país Cuba, que era onde ele estava localizado, antes de acontecer o cataclisma lá, a destruição de Atlântida. Ele já reencarnou como profeta Samuel, como José, o pai,
adotivo de Jesus, como Merlin, que é um conhecido mago, e uma das suas últimas foi como Roger Bacon, que era monge e filósofo inglês. E durante mais de 180 anos, ele serve como um mestre desse raio e permanece até hoje, resguardando esse raio. Agora, será que esses raios, eles trazem alguma influência? Eles afetam de alguma forma a nossa vida? Como é essa questão dessa nossa relação com esses raios? Então, por ocasião do processo de criação do sistema solar e, consequentemente, também da raça humana, a essência se tornaria um ser individual, na verdade. Ela passa a repousar por cada um desses raios, até se tornar esse ser individual. E quando ela passou por essa jornada entre essas esferas, acontecia de repousar durante um tempo maior em um ou outro raio. E a partir daí é que ela passa a manifestar um pouco mais a qualidade de determinado raio do que os outros, mas é como se todos passaram pelas 7 esferas durante o processo de criação. Vamos dizer que aquele que repousou mais no primeiro raio, no raio azul, simboliza o poder e a força. É essa qualidade que mais vai se manifestar. Eles vão exercer uma vontade de fazer aquilo de qualquer forma, ele vai exercer liderança e o serviço, que geralmente ele vai ter afinidade no planeta, vai ser como governante ou como executivo ou líder de alguma instância. Na segunda esfera, aquele que repousou mais nesse raio, já vai ter uma percepção maior das coisas, vai ter uma sabedoria, vai entender que antes de tomar qualquer decisão e qualquer ação, ele precisa pensar, ele precisa ponderar e compreender o que é aquilo. É uma pessoa mais voltada para essas questões. E aí nós vamos ter educadores, filósofos. No terceiro raio, amor e tolerância. Essa pessoa ela vai ter o sentimento muito mais manifesto, muito mais exacerbado do que as outras pessoas. E geralmente serão pacificadores, serão pessoas que vão se voltar, vão levar a sua vida ali para servir ao seu próximo. Na cor branca, qualidade está voltada para a criatividade, o desenvolvimento artístico, a percepção da beleza, também voltado para a educação. E aí nós vamos ter artistas, arquitetos, poetas, escritores e também educadores. No quinto, desenvolvimento científico, cura, concentração, consagração e verdade. E aí nós vamos ter os cientistas, os engenheiros, os médicos, aquelas pessoas que se voltam para esse tipo de serviço, que tem uma concentração maior para a investigação, para a busca de soluções de problemas, encontrar soluções para determinados problemas que afligem ali a humanidade. O sexto raio, por rubi e dourada. Culto devocional, que vai manifestar ali a paz, o amor, vai ser voltado mais para o serviço a Deus. E aí entra o sacerdócio, os líderes religiosos, eles vão estar muito mais linkados a essa esfera, a esse raio. E, por último, o raio de cor violeta, que é o cerimonial, cultura, refinamento e diplomacia. Traz um equilíbrio
e a harmonia em si. Aí vamos ter diplomatas, juízes, pessoas que conseguem transformar, transmutar determinadas situações e trazer um juízo de forma mais justa àquela situação. Essa tabela ela é mais concisa. Essa aí eu mesma que elaborei, fica bem mais enxuta. E traz os plexos também, que algumas pessoas têm curiosidade de saber, que aí já entra também mais a questão esotérica nesse processo. Qual raio está ligado a determinado chakra? Então, o primeiro vai estar no laríngeo, o segundo no coronário, o terceiro no cardíaco, o quarto vai atuar no básico, lembra a criatividade, o quinto no frontal, o sexto no plexo solar e o sétimo no chakra umbilical. E aí vem trazendo, né, a sua manifestação. Primeiro, vontade e poder. Segundo, sabedoria e amor. Terceiro, amor e mente e pensamento. O quarto, mente e alma. Quinto, mente e conhecimento. Sexto, devoção. Sétimo, canalização, cerimônia. As qualidades, liberdade, primeiro raio, união, segundo, compreensão, terceiro, quarto, harmonia, quinto, verdade, sexto, o bem, sétimo, beleza. E aí as áreas de atuação mais diretiva de cada um dos. Como eu posso identificar em qual desses raios eu manifesto mais a característica? Pela minha profissão? Não seria pela profissão, porque às vezes algumas pessoas são direcionadas a abraçar determinada profissão porque é estimulada a fazer isso, por questão monetária, então, às vezes ela está fazendo algo que ela não tem aptidão. A melhor forma é através da meditação. Tem algumas meditações guiadas no YouTube, ou então você mesmo, qualquer pessoa, ela pode requisitar aos Chohans, aos mestres, esse acesso, esse contato, e pedir que eles lhe revelem qual é esse raio ao qual você tem maior afinidade, até mesmo para discernir se o que você empreende na sua vida é realmente aquilo que você deseja. Às vezes traz essa clareza para a gente, uma meditação nesse corte direcionado aos raios. E, além disso, é bom que, a partir desse momento aqui, todos nós tenhamos a consciência de que, ao evocarmos esses raios e esses mestres, esses guardiões, nós estamos evocando, ali nós estamos nos ligando com a energia superior imensurável. E aí passar a realmente estar aberto para essa energia. Eu passei já um pouquinho, vou ficar por aqui. Agradeço a todos vocês pela atenção e até a próxima. Do alto. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Criador para encerrar os nossos trabalhos de hoje. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição.
Que assim seja. E em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica Sebedista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, com a nossa gratidão ao nosso venerando Mestre Shebne, a toda a hierarquia espiritual que dirige a nossa ordem, à diretoria espiritual e astral do nosso Trevo Sagrado, e também aos nossos guias, protetores e trabalhadores que nos deram a cobertura e a assistência necessária. E que esses nossos guias e protetores continuem conosco até que nós terminemos essa fase de perguntas e respostas. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.